Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança, os nossos queridos internautas. Que bom tê-los novamente conosco para mais um podcast. Hoje um podcast, maravilhoso. Nós vamos conversar com nada mais, nada menos que esse carinha aqui, né? O nosso juiz. O nome dele é Marcelo Balicki. Muitos dizem Balik, né? Mas polonês, Balicki mesmo. E o Jornal Integração, o comunicador, já fez uma matéria com ele, mas nós gostamos de fazer ao vivo e a cores para você, internauta, para você que acompanha também a Rádio Comunitária Aliança. Estamos aqui com o Cauã também, né? E vamos começar. Vocês podem interagir conosco também, fazer algumas perguntas. Se tiver ao alcance, com certeza será respondido. Vamos dar o nosso boa noite ao nosso convidado especial hoje, o doutor Marcelo Balicki. Ele que está aqui atendendo, né, nosso juiz aqui em Guarani das Missões, capital polonesa dos gaúchos. Boa noite, doutor. Boa noite, Jussi. Boa noite, Cauã. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui, conhecer a comunidade, me apresentar para que vocês também me conheçam. Muito bem, para nós é uma honra recebê-lo aqui, assim como a todos a comunidade guaraniense, a capital polonesa dos gaúchos. E ter um polonês meio a meio, né, é importante também. Doutor, a sua naturalidade, vamos conhecer um pouquinho de onde o senhor veio. Eu nasci em Erechim, no norte do estado, próximo de Áurea Centenário, Carlos Gomes, que é outro polo de imigração polonesa no Rio Grande do Sul e do Brasil. Meu pai tem descendência polonesa, né? Balicki. E minha mãe tem descendência italiana, então eu tenho essas duas marcas, né? E trago comigo. Me formei ainda em Erechim, lá em 1998, depois mudei para Porto Alegre, fiquei muito tempo advogando e depois trabalhando como analista no Tribunal Regional Federal, foram mais de 20 anos. Depois que eu me casei, eu continuei trabalhando lá no tribunal, mas fui morar em São Leopoldo. Minha esposa tem descendência alemã, então já uma tríplice influência. Meus filhos já são bem mestiços. Uhum. E depois de um bom tempo, daí nós planejamos uma certa mudança, né, na carreira e na profissão, e por um acordo, a minha esposa e toda a família, né, nós acabamos optando por voltar. Eu voltei a estudar, eu sempre parava e voltava a estudar para concursos, e em 2 concursos eu avancei bem, foi o do Ministério Público aqui do Estado e da Magistratura. Como o da Magistratura acabou sendo suspenso, né, porque houve um contratempo com o concurso anterior, eu acabei sendo aprovado e tomei posse como promotor de justiça. E aí em 2022 eu fui para Itaqui trabalhar. Fiquei em torno de 10 meses, 11 meses trabalhando lá, até que finalizou o concurso para a magistratura e eu fui aprovado, voltando então para fazer um curso preliminar lá em Porto Alegre, e depois fui designado para Uruguaiana. Escolhi até a Uruguaiana porque já tinha uma referência na região, né, e dentro das opções nós queríamos ficar no interior. Entre as opções, a Uruguaiana aparecia e foi uma cidade bem boa para iniciar o trabalho e para mudar com a família para um ambiente menor, né? E trabalhei em Uruguaiana um ano e um mês, aproximadamente, até conseguir uma classificação aqui em Guarani. É uma oportunidade edital, né? Os outros colegas não escolheram. E aí foi uma feliz coincidência, como eu deixei na entrevista para o jornal, porque aqui em Guarani, eu já sabia que havia um polo nas missões, né? Eu fui agraciado com essa cultura polonesa. Sempre foi um projeto voltar a conviver, né? Eu tive uma convivência inicial principalmente com a minha avó, né? Paterna. Mas como ela faleceu, eu ainda era guri, enfim, adolescente, não consegui muito contato, né? E isso ficou na minha lembrança.
E sempre foi um projeto voltar aqui. Eu espero, além do contato pessoal, também ter algo educacional na área, né? Quem sabe aprender a falar polonês. Feliz decisão a sua. Já comunico que nós aqui da Rádio Comunitária Aliança, nós temos um horário durante a noite, às 20 horas, sempre aulas em polonês. Pode assistir em casa tranquilamente, ouvir, né? Através das ondas sonoras da Rádio Comunitária Aliança. Ó, viu só? E adivinha quem é a Nauczycielka, professora? Sou eu. Mas, doutor, o que levou a querer atingir o mérito de ser juiz? Essa é uma pergunta que vai, digamos, no núcleo da profissão, da vocação. Sabe que eu, quando me formei lá em 99, eu até tinha uma experiência primeira que foi na Defensoria Pública. Eu fiz um estágio, né, durante a faculdade só na Defensoria Pública. Achava que seria o caminho. Aí, mais tarde, advoguei. Percebi que a advocacia talvez poderia ser algo que fosse melhor para mim. E acabei no Poder Judiciário como analista, né, como servidor, trabalhando no tribunal, né, assessorando desembargadores, e essa realidade me foi a melhor nessa experiência. Por uma questão de destino, acabei indo para o Ministério Público, e foi muito importante para fechar todo esse circuito, né? Eu falo que eu já rodei por todos os espaços de uma mesa de audiência, né? E estar na cadeira de juiz, digamos, né? Uhum. Que seria dentro da audiência o principal posto, como última posição, foi importante, porque já mais velho, né, e eu acho que eu posso contribuir mais, né, com experiência de vida, porque a magistratura, para mim pelo menos, ela é algo muito de vivência, né? E durante esses 20 anos que eu estive no tribunal, pude perceber, amadurecer isso. Eu já tinha eu e a família, eu digo, uma condição econômica tranquila, uma estabilidade, né? Era uma situação boa, mas faltava exercer aquela vocação, faltava estar diretamente, né, assinando, decidindo, mostrando a cara para um trabalho que eu já fazia por trás das cortinas, no apoio, né? Sim, sim. Então houve toda uma mudança, né, da família. Minha esposa readequou a carreira dela, fechou um negócio que ela tinha para poder fazer todo esse apoio, né? Eu digo que ela trabalha muito mais do que eu, porque ela dá suporte para os filhos, ela cuida de toda a família e faz toda essa conexão, né? Tudo funcionar. E para nós voltarmos, para eu voltar à atividade, né? Aquela que eu queria desde sempre, né? E nós podemos voltar para o interior, porque a passagem na região metropolitana foi boa para perceber que com criança pequena, com uma família estruturada, com uma certa idade, né, é melhor ter a vida no interior. É um espaço melhor para eles crescerem, como eu tive, como até minha esposa teve, de certa forma. São Leopoldo não era tão grande naquela época. E tudo isso acabou se encontrando aqui em Guarani, né, como uma primeira opção, esse resgate da parte cultural, da parte familiar, o objetivo final meu e da família, que é uma cidade pequena, que é uma comarca inicial, que é uma vida mais próxima da comunidade, com a minha família aqui morando. Nós fizemos questão de vir morar aqui, meus filhos estudarem nessa cidade, na escola daqui, e nós participarmos da vida da comunidade dentro do possível, né? Claro, porque a minha profissão exige que eu tenha certas limitações até para manter a neutralidade que é necessária para saber julgar melhor. Sim. Doutor, sala de aula e a prática, existe muita como eu vou te dizer, porque a sala de aula ela te ensina a parte teórica, né?
E a prática, como o senhor mesmo diz, o senhor teve já o conhecimento de tudo, de toda a mesa, né? Então, existe muita diferença entre o que você passou em sala de aula e a sua prática? Existe diferença, sim. Existe, eu percebo. Principalmente para a função de magistrado. Eu acho que, né, as pessoas podem ver um magistrado, um promotor, como alguém que é um concurseiro, que estudou muito, que tem muito conhecimento técnico, mas eu acho que é muito mais do que isso. Essa é só a primeira fase. Tu precisa saber, precisa conhecer a norma, precisa estudar a jurisprudência, a doutrina, tudo que se exige, precisa toda essa sabatina, o concurso, demonstrar para o Estado, para a comunidade também que tu tem capacidade, né? Passar pelo procedimento, pela necessidade legal da aprovação, mas aí começa realmente a atividade. E para essa atividade, né, é necessário ter toda uma bagagem pessoal também. Mais do que só profissional, né? Um conhecimento, uma bagagem profissional e uma maturidade pessoal. Porque, veja bem, você vai julgar a vida das pessoas, você julga família, você julga filhos, você julga idosos, você julga saúde. Então, se você não tem uma maturidade, isso não necessariamente tem a ver com a idade em si. Sim, né? sim. Embora a maturidade venha com o tempo. Né? Todo mundo sabe disso. Sim. Mas esse traquejo emocional, essa experiência, a empatia com as pessoas e de se pôr no lugar delas, principalmente escutar. Né? A função do magistrado, que é de ser imparcial, ela pressupõe que você tenha essa humildade de conversar com as partes a qualquer hora, com os advogados, escutar o que as pessoas têm, né? Perceber, né? Sentir. E aí, então, aplicar tudo aquilo que você estudou e para achar uma solução melhor para o caso concreto. Então, a sala de aula, ela é muito importante, claro, mas ela é apenas o início. Então, a profissão é no dia a dia que você vai ser um bom juiz. E, principalmente, no dia a dia, próximo da comunidade, com sensibilidade, com humildade, participando e ouvindo as pessoas, né? Sendo alguém que receba. Sim. Falando nisso, né, em julgar, em assinar ou dar o veredito, o julgamento não depende só do juiz. Existem várias pessoas, vários... Poderia nos explicar um pouquinho com relação a essa questão? Sim, claro. O sistema de justiça ele é amplo, né? O juiz ele é uma peça importante nessa mesa que nós estávamos falando. Mas hoje, diante da possibilidade da Constituição e, digamos, do que existe na estrutura legislativa, nas estruturas de Estado, você pode buscar uma solução de conflito, seja na via amigável, numa conciliação, que não envolva nada do Poder Judiciário, pode procurar a Defensoria Pública, que já é algo do Estado, onde pode haver um acordo, pode haver uma orientação, às vezes a demanda direta na área administrativa, o Poder Executivo já resolve. Você pode procurar o Ministério Público, se é uma situação que ele possa atuar. Eu falo isso porque eu já fui promotor também. Sim. Para questões mais complexas, que envolvem principalmente, não só, mas demandas coletivas, algo que é bem maior, por exemplo, meio ambiente, saúde. E aí o Ministério Público pode iniciar essa demanda para a pessoa. Enfim, até mesmo quando você procura o judiciário. Né? Dentro do judiciário, ainda antes de chegar no juiz, você tem ainda algumas possibilidades de compor, seja numa conciliação, que tem estruturas, órgãos. Antes do processo ir para uma sentença, você pode compor, pode chegar num acordo. Há na área penal algumas formas também que o próprio promotor pode propor de acordo para evitar que a ação seja julgada. E também, entrando agora na área penal, há alguns tipos de processo, né? Algumas situações mais extremas, por exemplo, os crimes contra a vida.
Que aí, então, o magistrado, que sou eu, aquele que passa por concurso Sim, e tal, sim. ele é mais uma peça no tabuleiro. Há um júri, né? E aqui no Brasil, diferente do que se vê nos filmes lá nos Estados Unidos, Sim. o júri não é para qualquer tipo de processo, né? Lá tem processo civil, processo penal. Aqui é só para processo penal e dentro do processo penal aqueles contra a vida. Então, homicídio, infanticídio, que é a mãe que mata o filho, né? Mas sempre com a vida sendo colocada em risco ou ceifada. E ali é que o jurado, a comunidade, a importância, né, que esse instituto, o júri tem, é um momento em que um cidadão que é da comunidade, que é igual ao outro que está sendo acusado, ou enfim, que vai ser testemunha, que vai estar lá num corpo de 7 pessoas e que vai analisar o caso, o promotor vai falar, o advogado, o defensor público vão também contradizer ou falar da versão deles e ali se forma um conceito. É o juiz que conduz, claro, mas é o jurado que vai dizer é condenado, é culpado ou não. E aí o juiz aplica a pena apenas, né? Muito se vê nos filmes também, em novelas, o juiz... Batendo o martelo. Batendo o martelo. Não, nesse caso, não sou eu que digo que é certo ou errado, que é condenado ou não. Eu só faço a aplicação do que o conjunto das pessoas decidiu e quantifico só em pena. Que isso, sim, não tem que fazer. É uma questão técnica, é o juiz que faz. Eu vou fazer uma pergunta, talvez, né? Me diz uma coisa, já surgiu dúvidas na questão de um julgamento? Sim, sempre surge dúvidas, né? O juiz vive com dúvidas. Aí o que acontece? Há um sistema legal que prevê como trabalhar com dúvidas, né? Por exemplo, na área civil tem os ônus, se as partes, aí é uma questão muito mais privada. Se as partes contradizem, desculpa aqui, o microfone. Esse é o lado italiano falando, sabe? Sim, mas é bom gesticular também. Dizem, contradizem e aí ficou uma dúvida. Bom, lá a lei diz, no caso dessa dúvida aqui, então, se presume que tal parte tem direito ou não. Na área penal, também, no caso de dúvida, se absolve. Sim. Então, o juiz sempre trabalha com dúvida. Né? A área as áreas jurídicas, seja qualquer tipo de litígio, sempre trabalham com problema humano. E problema humano envolve dúvida, envolve emoção, envolve uma série de coisas que a técnica ou a doutrina não prevê e não encaixa. Aí é que o magistrado, com a sensibilidade, tem que analisar, tem que, diante da dúvida, decidir qual é a melhor solução com base na lei. Então hoje se fala muito em inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela é uma ótima ferramenta, mas como ela trabalha com a dúvida? Né? Ela não vai decidir, no caso de dúvida, muito mais do que só o que a lei prevê, mas será que ela tem capacidade para analisar o contexto da dúvida? Ela vai dar os fatos, mas ainda a pessoa humana é que vai ter, por isso que se diz sentença, né? Vai ter o sentir, vem lá do sentir. Vai conseguir encontrar o caminho razoável com a ajuda, né, da inteligência artificial, com a ajuda dos fatos e com esses ônus. As partes não conseguem provar, então é o juiz que tem que fazer toda essa mistura e encontrar o que ele acha, o que ele sente que é o mais justo. Nossa senhora, eu já não poderia ser, eu acho. Não iria dormir, doutor, eu não ia dormir, né, porque às vezes a dúvida deixa a gente, né, bastante intranquilo. Doutor, vamos então falar um pouquinho das situações, né, de alguns casos que acontecem, que são muito importantes, também a conhecimento, né, de toda a população que está nos ouvindo, não só aqui em Guarani das Missões, mas também todo o estado do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, porque nós temos então pessoas de todas as partes do mundo, Itália, Alemanha, Polônia, muitas pessoas que nos ouvem neste momento. Com relação à farmácia básica, medicamentos, os processos às vezes são lentos, né? E às vezes são rápidos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho com relação a essa questão. Tá, um bom ponto. Os medicamentos, a farmácia popular, enfim, é a obrigação do Estado de entregar medicamentos. Isso é constitucional, né?
E como que o povo deve proceder? Primeiramente, deve procurar as estruturas do Poder Executivo, estruturas públicas que estão ali para acesso, pedido direto. Há listas de medicamentos, há toda uma normativa, né, para dizer que medicamento tal pode ser concedido pelo sistema público para tal doença, enfim. Aí essa é a porta de entrada, sempre foi, né? Então se pede ali para o Poder Executivo, ou para o Estado, ou para a União, dependendo do tipo de doença, tem toda uma normativa, mas geralmente se começa no município, ali é o cidadão próximo da prefeitura, da Secretaria de Saúde, da UPA, enfim, da estrutura de saúde disponível. Se não houver isso, bom, aí se começa uma procura maior. Se não for possibilitado, se houver uma recusa, não, para esse tipo de doença não há, então tem que se procurar uma assistência jurídica, né, para se buscar de alguma forma que o Estado cumpra, se a pessoa entende que tem direito e se há esse direito, né, com base na lei, na jurisprudência. Então, qual é a saída? Um advogado privado, para quem não tem condições, a Defensoria Pública, que presta um serviço fundamental, né, ainda mais na área de saúde. Lá pode haver uma orientação, uma demanda direta. Se mesmo assim não houver a prestação do medicamento, bom, daí se ajuiza a ação. O Ministério Público também faz isso em alguns casos, né, ou quando a questão é do serviço em si, né, paralisou, não entrega para ninguém. Bom, daí o Ministério Público intervém diretamente, né, em nome de todo mundo. Essa é a prioridade. Mas também atende quando é uma criança, quando pode atender. Sim. Aí a Defensoria também. Isso, a Defensoria e o Ministério Público eles estão legitimados da mesma forma. E aí a ação veio para o juiz. Bom, ao pedido liminar. Aí, hoje o que acontece? A senhora falava da questão do tempo, né? Uns são maiores, levam mais tempo, outros levam um tempo menor. Hoje a jurisprudência dos tribunais superiores ela parametrizou, tem uma direção mais segura, né, de como deve ser fornecido, quando deve ser fornecido. De certa forma, ela colocou mais limites, né, na atuação dos juízes como eu, assim, de primeiro grau, mas disciplinou muito bem. Então, hoje, quando o advogado faz, ou o promotor ou o defensor faz o pedido, ele tem que analisar esses requisitos e já conseguir o máximo possível juntar. É difícil, eu sei, às vezes as pessoas não conseguem, há muita vulnerabilidade nessa área. Mas nós temos que fazer com que a maior parte dos requisitos sejam preenchidos, tipo a avaliação médica do problema da pessoa, a indicação, se aquele remédio é o melhor, não é, se ela já tentou outros, né? Porque há um protocolo na saúde. Você vai lá, tu tenta o primeiro, que é o medicamento que se indica, os médicos orientam, isso é tudo técnico. Sim. E aí, então, se chega lá, bom, tentou tudo, não tentou ainda, se tenta, daí, bom, tentou tudo, tem um medicamento novo, aí tem comissões no Estado, né, órgãos que fazem essa regulamentação, que dizem, o Estado, então, agora pode incorporar esse medicamento na lista do SUS ou não. Então, há vários tipos de demanda que vão implicar na questão do tempo. A pessoa tem uma doença muito séria, né, isso relativiza também um pouco os requisitos dentro do que os tribunais superiores falam. Então, o que eu posso dizer? Cada demanda é única em saúde, né? A parte tem que ir o quanto antes, tem que buscar o quanto antes, tem que se instrumentalizar, utilizadas essas estruturas da Defensoria, Ministério Público, também fazer todo o caminho administrativo, que às vezes resolve, é mais rápido, e todo mundo quer que a pessoa fique bem. Claro, claro. Então, quando chega em mim, é porque tudo já foi percorrido, né? E eu tenho que agilizar o máximo possível, né? Dentro do que é permitido. Então, a questão dos medicamentos é sensível, né? Todo mundo tem toda uma prioridade para ela, e as partes devem também procurar o quanto antes a solução. Sim, e quando esbarra em licitações também, né? Esse é um dos grandes agravos que acontecem também com relação a esse tempo. Né? As licitações ainda é na área administrativa. Às vezes o judiciário tem que sequestrar um valor lá do município, do estado, no meu caso, e juiz federal da União, né? Porque daí é a competência dele, para fazer com que a pessoa tenha um acesso rápido, né? Mas isso são extremos, são dentro daquela orientação jurisprudencial dos tribunais superiores, o último recurso. Quando não há mais nada a fazer, o Estado recusa, o município estuda, bom, daí o judiciário vai lá e garante a saúde, o procedimento, enfim. Sim. São passos bem... que devem ser
devem ser perseguidos, cumpridos. Cumpridos. Agora, um outro fato que está ocorrendo, né, e já teve dias piores e dá uma melhorada e volta a acontecer, é a violência contra a mulher. Por mais que o homem também sofre algumas violências, né? Mas vamos falar aqui da mulher. A violência contra a mulher é um assunto preocupante em todo o Brasil, né, em todo o mundo. E há uma política pública agora, todos os órgãos de segurança, Estado, Polícia, Defensoria, Ministério Público e Judiciário dando uma preferência, um atendimento, né, tendo muito cuidado de como viabilizar essa proteção. O Legislativo aumentando pena, uma conscientização da mídia também, da imprensa, para que a mulher perceba, que a mulher e a família entendam o quadro, porque sempre é algo continuado. Então, é um grupo de pessoas, são as crianças, é o companheiro, é a companheira, que muitas vezes estão ali presos e não percebem, são reféns, né? Então, isso é ótimo para que as pessoas percebam o problema, né? E mais do que isso, comecem a ajudar. Aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher não existe mais hoje, nunca existiu, nunca deveria ter existido no caso, porque é uma obrigação de todo mundo garantir a segurança e criar um ambiente de segurança, para que daí a mulher se sinta, né, fortalecida para poder pedir socorro. E não é só violência física, né, doutor? É violência emocional. Hoje a lei prevê a proteção contra a violência emocional, violência financeira, violência sexual, enfim, é todo o conjunto da pessoa. É importante. E a mulher tem que, tendo essa iniciativa, procurar a polícia, procurar a Brigada Militar, que também é outro parceiro fundamental, com as rondas, com a Patrulha Maria da Penha, procurar o atendimento, a proteção, e enquanto judiciário, a prioridade é altíssima, né? Entra o pedido de medida protetiva, nós fizemos de tudo para analisar o quanto antes. Não ter medo de buscar ajuda. E depois que há a concessão, né, continuar se cuidando. Sim. E não ter medo de continuar a demanda, seja para divórcio, seja para proteção maior dos filhos, enfim, às vezes um início da salvação. Sim. Muito importante isso, e em nome do Poder Judiciário, poder continuar com essa mensagem de emancipação, de proteção, né, de cuidado com as mulheres, que nós temos a obrigação de resgatar. Sim. Isso é um caso bem importante, né, e preocupante, porque acontecem não só em jovens casais, mas isso acontece inclusive na terceira idade, né? A muito vida toda, idade, né? Eu acho que chega um tempo assim, o momento é de parar com isso, né? Buscar então a resolução. Violência nas escolas, professores versus alunos, alunos versus professores. Esse também é um tema delicado. Não só entre professores e alunos, né? Veja o caso lá na região de Getúlio Vargas, estação, né? Do jovem, que também um adolescente invadindo a escola para atingir outras crianças. É um contexto todo, né? Facções, envolvimento com tráfico de drogas, que cercam as comunidades, que cercam a escola, que criam também mais perigos, né? E tudo isso acaba eclodindo nessa relação aluno-professor, né? Hoje o nosso professor da rede municipal, da rede estadual, rede federal também, é um herói. Ele tem que trabalhar com toda a parte acadêmica, ele tem que trabalhar com toda a parte humana das crianças, e ainda é muitas vezes vítima de violência. Em alguns casos, outro caso de Caxias do Sul, recentemente, ofensor, né? Infelizmente acontece, né? Por quê? Porque o ambiente ele é um ambiente carregado, né? As crianças trazem todo esse reflexo, essa bagagem, né? Os problemas sociais para dentro da escola. Sim.
Sim. Então é importante, além do trabalho de segurança, né, os órgãos de segurança, né, também o Estado pensar em política pública efetiva para desenvolver um ambiente mais seguro, né, capacitando mais o professor, ajudando indiretamente a comunidade, né, na questão econômica, com programas sociais, enfim, tudo que todo mundo discute, né, em vários espaços, né. Como o judiciário, o que se pode dizer, o que se pode tratar do tema. Infelizmente, quando chega para nós, né, as lides são problemas sérios. Então, nós podemos articular rede para trabalhar as crianças, adolescentes, os órgãos, CREA, CRAS, Conselho Tutelar, muito importante, Ministério Público, Defensoria Pública, Brigada Militar, acionar todos esses órgãos para tentar conter alguns problemas, porque eles são essa estrutura é feita para problemas pontuais, não é uma estrutura de política pública. Sim. Né? Ela é feita justamente para, quando a coisa, né, não andar muito bem, tentar conter. E aí é a sociedade em si, a sociedade civil, o Estado, as instituições, a economia que tem que regular o problema maior de fundo. Porque a estrutura familiar é um ponto também importantíssimo, Muito importante, né? Claro. Não digo que não ter o pai ou não ter a mãe presente possa ser um problema, mas ter aquele ambiente familiar, né? Aquele carinho, a parte emocional da criança desde pequena, para não se tornar um adulto, né? Ofensor ou ofendido. Ofendido, nós atravessamos aqui em Guarani das Missões, graças a Deus, né, mais tranquilo, mas sabemos que em cidades maiores a situação não é fácil. O professor precisa de um atendimento, inclusive psicológico, né, ter um atendimento para o seu emocional. É muito importante isso. Muito bem, drogas. Drogas é um fato complicado, né? Drogas, bom. Todo tipo de droga, né? Além de questão de saúde pública, que essencialmente é saúde pública, que envolve todo esse reflexo social, de crise econômica, de desestruturação familiar, de problemas psicológicos, né? A droga tem um braço, né? Um braço do tráfico, um braço do crime organizado, um braço forte que mantém uma opressão em comunidades grandes, né? De quantos bairros, quantas mil pessoas, né? Uma comunidade inteira, às vezes, refém do tráfico, né? Desse problema que, por sua vez, financia armas, financia outros crimes, roubos, financia furto, financia toda uma onda de violência, né? Para que ela mantenha essa fonte de renda de algumas pessoas, de criminosos. O tráfico hoje em todo o Brasil, em todo o estado, e não há nenhum município que não esteja sofrendo. Mesmo pequenos, né, como Guarani, né, a organização desses grupos, né, de traficantes, ela é presente de alguma forma. Sim, seja de forma direta, né, por um grupo, uma facção que seja por um acordo, seja o local junto com o estadual. Então é um problema que a segurança pública tem que tratar de forma global, né? E os processos, infelizmente, vêm, né, com vários tipos, né? O pequeno traficante, o traficante da situação, né, ou o traficante maior, ou o gerente, enfim, todos o judiciário tem que analisar, o Ministério Público, a Defensoria Pública. É necessário que a comunidade fique protegida. Né? Não importa o tamanho do tráfico. É necessária uma política, uma resposta para que isso, né, evite essa onda de outros crimes. Sim, porque a droga, na verdade, o tráfico, ele está só aumentando, né, doutor? Sim, e o tráfico, às vezes, é o problema que vai refletir depois lá na ação de família, lá na infância e adolescência, né, lá na ação civil, de dano. Sim. Né? Enfim, é algo que se ramifica. Sim. Falando nessas questões de violência, drogas, desestruturação familiar, enfim, escolas, teria uma demanda
maior aqui que podemos acentuar em Guarani das Missões? Que envolva crime, esse tipo de crime? Qual é a maior demanda que o senhor tem junto ao... Pois então, eu acredito, até porque comecei faz pouco, né? Aqui em Guarani, as demandas cíveis são as maiores, né? Felizmente. Né? As demandas penais, pelo que eu estou me inteirando, elas não são tão volumosas. Há mais demandas cíveis, há alguns processos grandes, né? Falência, mas há também esse problema da violência contra a mulher. São demandas que envolvem a lei chamada Maria da Penha, né? E isso há muito. O João da Penha, aqui. Perguntam se não tem João da Penha também, né? Muitos homens. Mas não tem João da Penha, não né? Tem. Isso é importante porque é uma brincadeira perigosa, né? Sim, sim. A Maria da Penha é simbólica, né? Aqui a opressão é de gênero. Sim, né? sim. A opressão é algo histórico. Então tem que ser resgatado assim, com seriedade, não com brincadeira. São geralmente... Esse é o problema. Muito se fala disso também na questão do racismo, né? Porque só o negro, né? Não há o racismo do branco. Não, porque é um problema histórico, é uma dívida histórica que nós temos com o negro, com a mulher, que nós temos que resgatar hoje. Uma dívida que envolve proteção, que envolve emancipação, que envolve dar instrumentos para defesa e para crescimento. Sim. O senhor falou em processos... O que é processos cíveis? São ações que envolvem ou patrimônio, ou família, ou estado da pessoa, ou uma relação comercial. Eu acho que esse é o maior volume aqui em Guarani. Que bom, então, né? Esperamos que continue bem calmo, né? Sim. Faz parte, faz parte. Doutor, eu gostaria também que o senhor deixasse uma mensagem bem importante, né? Que o senhor fale um pouquinho para famílias, comunidades que buscam algo melhor para os seus filhos. Nesse emaranhado de situações que nós conversamos, o que o senhor poderia nos deixar como uma mensagem a todos? Olha, a minha mensagem é algo bem pessoal. Até por ser pai de família também. Exato, né? Que eu posso compartilhar, que é o meu momento também. É que os pais, né, estejam mais próximos dos filhos, o maior tempo possível. Eu e minha família estamos fazendo esforço, trocando dinheiro por qualidade de vida, para ficar próximo dos filhos e ter um ambiente que eles possam ter maior proteção e liberdade. Eu acho que esse esforço enquanto pais é o que se pede, o que eu acho mais importante. Estar próximo dos filhos, não só fisicamente, mas dar atenção e reservar um tempo à rotina do adulto, de quem está produzindo, ela é exaustiva. Todo mundo tem muitas obrigações, é difícil conseguir até exercício físico. Mas vale a pena. Eu acho que esse esforço é o principal, ficar perto dos filhos, trazer eles para um ambiente, ir junto com eles para um ambiente mais tranquilo, mais seguro, fazer a sua casa um ambiente seguro, tornar a sua casa um ambiente seguro, e não só fechando janela e porta ou tendo uma arma, o que aliás é questionável, né, se deixa seguro ou não seguro, mas enfim, as pessoas têm direito à defesa. Mas eu não falo desse sentido. Eu falo de que as emoções, que a família consiga se relacionar hoje em tempos de internet, em tempos de telas, em tempos de mundo virtual, isso ainda é mais difícil. Então, tentar fazer o simples, que é ficar com os filhos, o maior tempo possível, e não precisa dar aulas de conteúdo, não precisa falar sobre reflexões profundas, não. Eu acho que eles só querem o amor e a presença dos pais. A partir disso, as coisas vão indo sozinhas. Para que as famílias tenham, o que se tinha algum tempo atrás, essa base, avós, filhos, primos, que possam ter um convívio, uma base maior, e a partir disso se reduz
muito dessas demandas que nós falamos, seja drogas, porque as crianças vão ter valores, né? Então você combate esse tipo de problema com base. Sim. E você vai ter estrutura para que as pessoas trabalhem e busquem através do trabalho vencer na vida, né? Tu vai ter educação, tu vai poder ter oportunidade, enfim. Tudo começa desse sacrifício. É difícil, é enorme. Às vezes... Quase impossível, né? Mas é o que temos que fazer com pais, né? Doutor, falando em telas, celular, internet... Pois então. Há uma lei estadual agora que, né, proíbe celular em escola, enfim, é um esforço do Estado, é algo até dramático, né? Porque é um problema também, não só cultural, é um problema social. De estrutura. A tecnologia não tem mais como ser excluída, é um caminho sem volta, agora nós só vamos acelerar. Então, é aquilo que eu falava. Estar pessoal fisicamente, estar mentalmente junto com os seus queridos, né, até diminui o tempo de tela. Né, dá atenção, tu vai combater esse isolamento, tu vai combater até o bullying, tu vai fazer com que dentro de casa tu evite o maior tempo possível de internet, de tela. E aí com isso tu vai também proporcionar que a comunidade crie um espaço maior de pessoas, entre pessoas, de ambiente físico, de ambiente emocional, de valores, enfim. Eu acho que é algo que todo mundo tem que fazer por si e também por quem está ao lado, né? A tecnologia ela é ótima, mas ela tem que ser usada para o bem, com certos protocolos, né? Sim. Então, às vezes, quando se restringe, e é duro isso como pai, né? Se restringe o uso de tecnologia, não é para punição. É algo importante, mais do que educação, às vezes, é até para evitar um vício. Exato. E aí tu substitui com algo que hoje é difícil, né? É fácil, digamos, dar uma tela, um celular, um tablet para uma criança, porque aí ela te dá um tempo, né? Tu consegue fazer outras coisas, mas o que tu está perdendo ali, né? O vício que tu está criando. Mais tarde, tu vai gastar muito mais tempo chorando ou atrás de uma solução para isso. Então, até matematicamente falando, é necessário ficar mais presencialmente com os filhos. Sim. Muito bem, está sendo muito importante a sua fala. Eu acredito que colaborou muito, né, com todas as famílias que estão nos ouvindo, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E tem mais uma novidade, né? Nós precisamos então encontrar uma sala de estudos para o doutor, né, que quer aprender o polonês também. Nós vamos ter que, né, posteriormente ou no futuro, porque não uma audiência em polonês, né, doutor? É um projeto audacioso. É bem audacioso, né, doutor? Ave Maria. Não é fácil, né? Eu gosto de brincar com as pessoas que vêm aqui, porque eu me sinto à vontade e as pessoas eu gosto quando se sintam também à vontade aqui conosco. Queremos agradecer imensamente. Se o senhor tem mais alguma coisa a colocar, gostaríamos que o senhor colocasse também, né? Bom, olha, eu só tenho a agradecer também, né? Eu acho que essa oportunidade de ter contato com a comunidade, e por mais que o juiz tenha que se manter reservado, né, a neutralidade, a imparcialidade, enfim, isso é importante, mas isso não impede que, enquanto instituição, né, poder judiciário, né, nós nos aproximamos da comunidade, né, nós convivamos com as pessoas, né? E mais do que isso, nós sejamos sensíveis aos problemas e participemos das soluções, né? Não só sentenciando ou
entregando algo que é pedido, né? Mas de uma forma direta, no dia a dia, com essa empatia, ouvindo, né? Participando. Sim. E então esse também é o meu propósito, né? Pessoal, ser mais participativo, viver aqui na comunidade Guarani e colocar à disposição dentro do que eu posso, né? E com as restrições que eu tenho, para atender todos com o maior carinho possível. E nós, com certeza, deixamos espaço aberto ao momento que o senhor tiver disponibilidade de vir aqui conosco, conversar um pouquinho. E por falar nisso, nós vamos dar aqui um grande abraço lá para o James Gjetinski, né? Um grande beijo. Também a Lila Mascarello. Como é simpático esse juiz. Parabéns, senhor juiz. Obrigado, Lila. A Tecla Marmillet, então, cumprimentando. A Clélia Kornoski. Excelentíssimo senhor, sobe um pouquinho aqui, vamos ver o que a Tecla falou. Excelentíssimo senhor juiz, bem-vindo ao nosso município, que coisa boa, não é mesmo? Também o Fagner Rockenbach, ele que é vereador aqui em nosso município, também deixou aqui, né, que seja bem-vindo e que o judiciário, legislativo e executivo possam trabalhar em comunhão de esforços para um município melhor. Parabéns pela nossa conversa. Também a Rosane Lubini, né, minha colega e professora, boa noite, querida amiga, é isso mesmo, né, muitas pessoas, então, conosco. O meu irmão aqui, não sei se alguém está mandando esse abraço, mas ele estava doente, muito doente, né, vamos ver quem está usando o Face do meu irmão, mas que bom, então, vê-lo. A Dirce Patrícia Gombieski também, a Irene Clídio também. Então, muitas e muitas pessoas que estão agraciados com a sua presença aqui junto ao podcast e também no município de Guarani das Missões. Na próxima, vamos falar em polonês. Com certeza, tomara. Troszeczkę ino, tak? Só um pouquinho. Tá bom. No to dobrze. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A Associação Dom Zygmunt Felinski agradece a sua participação, a sua disponibilidade. A Rádio Comunitária Aliança se sentiu assim honrada mesmo com a sua presença. Bardzo dziękuję na wszystkich, co słuchają ten program. Bardzo dziękuję, dobranoc, dziękuję na Cauã, też, não é? O Luiz Carlos Marmillet, nosso diretor-geral, um abraço também. E a todos os diretores, então, da nossa associação. Voltaremos na próxima quarta-feira com mais um podcast e será muito interessante a todos vocês. Vamos falar da nossa contabilidade, juros bancários, barbaridade. Mas é um assunto importantíssimo a todos nós. Um grande abraço a todos. Dobranoc, wszystkiego dobrego na wszystkich.